Olá, Quarto no Ar, como é que vocês estão? Espero que estejam todos bem. E hoje nós vamos terminar a 30ª semana. Então significa que hoje nós acabamos e amanhã já começamos uma nova semana de atividades, né? Então hoje é quarta-feira, dia 27 de outubro, certo? Nossa aula 5, Consciências no livro e língua portuguesa impressa. Então, aqui no livro de vocês, de ciências, nós vamos começar uma nova unidade, né, um novo capítulo, e vamos mudar bastante de assunto, né? Nós estamos falando lá da questão ambiental, né? As questões do tipo de vegetação, né? O relevo, que eram os biomas. Mas aqui nós vamos falar sobre observar certas coisas que ocorrem ao nosso redor, como as misturas. Quase tudo é mistura à nossa volta. É difícil você pegar algo que não esteja misturado a algum tipo de substância, de elementos para formar algo, certo? Então, assim, quando eu observo, por exemplo, aqui no livro ele fala, né, sobre uma massa de bolo, o bolo, né? Para formar aquele bolo, nós temos ali a mistura de vários elementos, de várias substâncias, para chegar a formar aquele bolo, certo? Isso aí é uma mistura. E ao nosso redor, muitas coisas, né, a grande parte das coisas são feitas através de misturas, certo? Componentes delas, né, constituem através de uma mistura. Então, as misturas elas são formadas por dois ou mais tipos de componentes que se misturam de alguma forma, certo? Aí lá aqui no texto fala, né, sobre o exemplo de como o bolo é feito, por exemplo, né, junta-se o leite, a farinha, os ovos, isso é uma mistura, certo? Então, para combinar todos esses elementos e formar o bolo, é preciso misturar. Por que falar disso? Porque ao nosso redor, da própria natureza, essas misturas ocorrem, né? Não é só o ser humano que faz essas misturas de elementos para que tanto objetos, né, ou alimentos existam, certo? A parte natural também há muita mistura para que forma novas coisas, né? Então aqui nós temos até um exemplo, ó, de uma pedra aí, né, uma rocha de granito que a gente usa nas bancadas geralmente de pia, certo? O que nós vemos aí? Ela também é uma mistura de vários sólidos, certo? O ar que respiramos a gente não vê, mas é uma mistura de vários gases, não tem só o oxigênio que a gente respira, tem vários outros gases e até outros elementos como poeira, que às vezes não dá para perceber, né? Já é uma mistura que, apesar da gente utilizar, a gente não enxerga, né? Não percebe, mas existe. Aí temos até um exemplo aí, ó, do suco, da água mineral e do leite, que são exemplos de misturas. Aí você fala assim, nossa, mas a água não tem mistura, não estou vendo, né? Mas assim como nós não podemos ver o ar, e nós sabemos que tem vários tipos de gases, a água também é assim, né? A água ela é uma mistura de elementos e aí também pode compor outras coisas além da própria água. A água mineral, por exemplo, ela contém alguns tipos de minérios que a gente não pode ver a olho nu, ou seja, sem um aparelho especial. É uma mistura também, certo? Então, há misturas que eu consigo observar e há misturas que eu não consigo perceber porque, né, não aparece a diferença de uma parte para a outra, como na água, por exemplo. Então, nós temos os tipos de misturas. Guarde bem esses nomezinhos que nós vamos falar agora, tá? Então, é importante, ó, observe esses exemplos aí. Você tem uma limonada, né, que para fazer ela, o que você usa? Você usa 3 elementos, não é isso? Você usa a água, você usa a, a açúcar, né? E o limão. Então, esses 3 elementos juntos formam o suco do limão, que a gente chama de limonada. Não dá para perceber, né, essa mistura deles, porque eles se juntam tão bem pela questão de olhar, de observar a olho nu, que não dá para perceber qual parte é qual. Você consegue diferenciar qual parte é o limão, qual parte é a água, qual parte é o açúcar depois que eles se misturam? Fica difícil, não fica? Esse tipo de mistura, então a gente chama esse tipo de mistura que se mistura tão bem que não dá para perceber que parte é diferente de outra, mas nós sabemos que tem elementos diferentes misturados, mas não dá para perceber porque misturou bem. Então isso aí a gente chama de homogêneo. Homogêneo porque misturou
totalmente e não dá para perceber as partes, né? Já quando eu vejo aqui do lado, essa água misturada com o óleo, né? Então aí eu misturei, só que elas não ficam incorporadas de uma forma que eu não consigo, que eu veja só uma coisa, né? Pelo contrário, eu consigo ver a diferença da água para o óleo. Então esse tipo de mistura a gente chama de heterogênea, certo? Então existe a mistura homogênea e a mistura heterogênea. Então, além da questão, né, da mistura em si, aí tem essa questão de misturas que realmente elas podem ser observadas, né, que dá para ver nitidamente que está ali partes diferentes, que é o heterogêneo, né, e aquelas que não dá para perceber como a limonada, que é a homogênea, certo? Porque misturou totalmente os elementos de forma que não há separação deles ali, certo? Então, nós temos aí você tem que ler esse texto direitinho para saber do que a gente está falando, certo? Aí tem outros exemplos, o vinagre, o bronze e o ar, que nós usamos, né, para encher os balões. Eles são exemplos de misturas homogêneas, ou seja, misturou-se alguns elementos para fazer o vinagre, misturou-se alguns elementos para fazer esse bronze. Esse ar que está dentro do balão, são mistura de vários gases, só que você não consegue perceber a separação de um elemento para o outro, né? A mistura ela parece uma só, então nós chamamos de homogênea, certo? Aqui a gente já tem o outro exemplo que eu estava falando, são misturas heterogêneas. Por quê? Porque eu consigo perceber a separação dos elementos, certo? E cada elemento que eu vejo separado aí, eu chamo de fases. Quando eu juntei ali o óleo, a água e a areia, eu tenho o quê? Uma, duas, três fases, três elementos que eu consigo perceber nessa mistura, que não conseguiu incorporar totalmente um ao outro. Então eu não vejo uma coisa só, eu vejo três coisas diferentes ali, apesar da mistura. Então isso nós chamamos de heterogênea de três fases, né? De três fases porque nós podemos ver três elementos. Já aqui a água com gelo, apesar do gelo ser uma água em estado sólido, né? Mas exatamente por estar em estados diferentes, o que eu percebo? Que não se mistura na hora, né? É só quando o gelo derreter. Mas aliás, mistura é feita só que de uma forma heterogênea, em que eu vejo a separação dos elementos. Isso daí, no caso, eu estou vendo duas fases, a água e o próprio gelo. Então, nós temos duas fases nessa mistura heterogênea. Então, é a mistura heterogênea, eu faço a mistura, mas as partes elas não se incorporam em uma só, certo? Dá para ver as partes diferentes. E existem misturas, gente, que olhando a olho nu, elas parecem homogêneas. Ou seja, olhando assim, né, no ambiente, ela parece que é homogênea. Mas quando você olha com um aparelho específico que dá para ver de forma microscópica, eu percebo que não é. Aí tem o exemplo do leite e do sangue. Quando a gente olha ali normalmente no ambiente, você olha um sangue, né, ou então o leite, parece que é homogêneo, certo? Ou seja, parece uma mistura de elementos que incorporou. Está totalmente, né? Agora, quando você observa, né, ele de forma microscópica, você percebe o tanto de elementos diferentes que estão lá, ó. Tá vendo? Esse leite aí mesmo, olha a quantidade de elementos que é possível perceber diferentes um do outro, separados um do outro, o sangue também. Então, de forma microscópica, eu consigo ver que ele é heterogêneo, né? Mas, de forma, de uma visão normal a olho nu, ele seria homogêneo para mim, ok? Sem olhar microscopicamente. Então, com base nas imagens aqui, o que você diria sobre essas misturas, né? Se você pudesse pensar, você sabia que olhando o leite de perto, assim, microscopicamente, ele seria tão diferente, tantos elementos dentro dele, ou o sangue, né? Essa aí não é para responder não, é só para pensar a respeito, para você pensar na questão dos tipos de mistura, certo? Então não esquece, homogêneo eu tenho uma mistura que parece uma coisa só, né? Ela incorpora tudo, não dá para perceber a diferença entre os elementos, certo? Há uma mistura, mas eu não consigo perceber a diferença entre os elementos, como a limonada lá.
E a heterogênea, como você está vendo aí. Há uma mistura e eu consigo perceber toda essa mistura separadamente em fases. Ou seja, cada elemento que está misturado dá para ser percebido, como, por exemplo, a água com areia e óleo, né? Ela não consegue incorporar tudo junto num só, de forma que eu não consiga diferenciar. Então, nós chamamos de heterogênea, ok? Então, por hoje aqui em Ciências é só. Aí, na próxima, nós faremos algumas atividades, né, a respeito. Inclusive, na próxima, eu gostaria que vocês tentassem, né, fazer essas experiências em casa, que é bem simplesinha, para poder entender melhor essa questão das misturas, ok? E para terminar, né, essa aula 5 e também a nossa 30ª semana, nós temos aqui na parte impressa de língua portuguesa os adjetivos. Nós começamos a trabalhar na outra semana, que nada mais é do que aquelas palavras que dão aos nomes, aos substantivos, né, qualidades ou características. Então, você tem aqui um quadro com várias qualidades e várias características, ou seja, vários adjetivos. Você basta fazer o quê? Escolher os adjetivos que melhor se encaixam, né, a cada uma dessas imagens aí, certo? E escrever 2 adjetivos para cada um deles. Por exemplo, tem um coelhinho ali, né? Então, você vai escolher 2 adjetivos que seria ideal, né, que seria correto colocar para esse coelhinho. Você pode repetir, talvez você não use todos, tá? Talvez você não use todos que estão nessa lista aí do quadro, não tem problema, certo? Ou pode repetir uma característica, uma qualidade para uma imagem depois para outra, não tem problema. O importante é você colocar, né, as qualidades ou características, os adjetivos, né, corretos em cada uma das imagens, pelo menos 2 para cada um, certo? Então, aí você tem um menino, uma flor, um cachorro, uma menina, um palhaço, um jacaré e uma maçã. Aí você vai dar a cada um 2 adjetivos, ok? Bem simples para terminar essas atividades dessa semana, ok? Bom, por hoje é só e até a próxima.